Capítulo 53. Quebrado pela morte. Não pode ser. O coração de Eltoar apertou quando as 6 formas aladas subiram mais alto, as escamas brilhando à luz do sol. Um punho se fechou em torno de seus pulmões, seu pulso acelerado como o de um cavalo em galope. Ele pressionou as mãos contra as escamas de Hélio, as emoções do dragão girando e se chocando em sua mente. Perda, raiva, admiração, vergonha, confusão. Teriam surgido mais dragões ou esses Draleide e seus dragões permaneceram escondidos em Ninalion por todos esses séculos? Quem eram eles? Memórias de tempos remotos inundaram sua mente. Rostos dos Draleide que ele conhecera. Centenas de rostos, milhares. Mas essas memórias logo foram substituídas por imagens de sangue e fogo, pelos gritos dos moribundos e pela visão de Unai em chamas. A culpa era algo com que Eltoar se acostumara, mas agora, enquanto observava os dragões planarem pelo ar, asas abertas, o sentimento o invadiu em ondas. Eltoar! A voz de Líina ecoava em sua cabeça, mas ele a ignorou, observando os dragões se moverem e mergulharem em direção ao campo de batalha, ignorando a guarda do dragão, com rugidos estrondosos reverberando pelos céus. Eltoar virou-se para a direita e viu Pelennor montado em Meranta, com os olhos fixos nas formas acima. Ele podia ver no rosto de Pelennor o mesmo sentimento de culpa e perda que sentia em seu próprio coração. Eltoar! Enquanto os outros dragões desciam em direção aos exércitos em batalha, Hélio, Caraques e Meranta subiram pelas encostas dos penhascos, aproveitando uma corrente de ar, e então viraram para a esquerda. Durante todo o tempo, Eltoar não desviou o olhar dos 6 dragões élficos. Nenhum deles era sequer remotamente tão grande quanto Hélio, mas cada um era, no mínimo, do tamanho de Meranta, e 2 eram tão grandes quanto Caraques. Eltoar! Líina chamou mais uma vez, com raiva transparecendo em sua voz. Precisamos fazer alguma coisa. Assim que as palavras de Líina tocaram os ouvidos de Eltoar, os 6 dragões desceram em voo rasante, varrendo as forças élficas e projetando sombras escuras sobre a massa de ouro reluzente. Eltoar podia ouvir cada batida do seu coração pulsando em seus ouvidos. Ele observou os dragões se espalharem. Observou-os se aproximarem da fenda que dividia o campo de batalha. E observou-os lançarem rios de fogo de dragão sobre os exércitos de Loria. O rugido dos dragões se misturava aos gritos e urros que ecoavam pelas planícies enquanto o fogo de dragão abria caminho de morte e destruição pelas fileiras de Loria. Durante todo o tempo, Eltoar apenas observava. Sua mente lhe dizia para lutar. Esses dragões e Draleide não eram seus amigos. Mesmo que um dia tivessem sido, isso não era mais verdade. Ele havia garantido isso com suas próprias escolhas. E, no entanto, com o nascimento do dragão branco e o surgimento do novo Draleide, as coisas mudaram dentro dele. Havia esperança para sua espécie mais uma vez. Eltoar, o que você está fazendo? Desta vez foi Pelennor quem gritou. Eltoar tentou falar, mas nenhuma palavra saiu de seus lábios. Memórias continuavam a invadir sua mente. As palavras de Tivar no templo de Dracaldrir se repetiam. Não enterrarei outro de nossa espécie. Não despedaçarei outra alma. Lá embaixo, os soldados são cordeiros indo para o matadouro. Eltoar! Gritou Líina. Eltoar se virou para Líina, seu corpo balançando enquanto Hélio batia suas asas contra o ar, mantendo-as no lugar. Eltoar sussurrou, mais para si mesmo do que em resposta aos outros. Eles são nossos parentes. Não posso simplesmente deixá-los morrer, gritou Pelennor. A garganta de Eltoar se fechou quando ele se virou para olhar para Pelennor. Pelennor balançou a cabeça. Não posso. Um tom sombrio surgiu na voz de Pelennor. O que seremos se simplesmente os deixarmos morrer? Antes que Eltoar pudesse responder, Meranta mudou de direção, batendo as asas contra o ar, e então mergulhou, despencando em direção ao campo de batalha. Riste caiu no chão, o joelho afundando na terra macia, o pânico percorrendo suas veias. Sem pensar 2 vezes, brandiu sua espada enquanto se virava, o clangor do aço reverberando em seus braços quando a lança élfica atingiu o solo. Ele pode ter bloqueado o golpe, mas a força, combinada com sua posição precária, o fez cambalear para trás, os cotovelos cravando-se na terra encharcada de sangue. Ao seu redor, homens e mulheres gritavam e uivavam, sob a luz incandescente do fogo de dragão. O elfo seguiu, golpeando para baixo com sua lança, mas Riste desviou a arma com fio de ar, depois chutou os pés do elfo, desequilibrando. Outro fio de ar atingiu o peito do elfo, que cambaleou e caiu no chão. O elfo tentou se levantar, mas um casco de obsidiana o atingiu no peito quando um dos membros da guarda negra o pisoteou, avançando em seguida. Com o coração palpitando, Riste se arrastou para os pés,
inspirando profundamente. Tudo era um caos. Quando os dragões apareceram acima das montanhas, os soldados vibraram. Pensaram que mais membros da guarda do dragão haviam chegado para virar o jogo. Mas quando os dragões sobrevoaram as forças élficas e se aproximaram, uma onda de pânico percorreu os exércitos de Loria. Então o fogo veio, e Riste perdeu todos. Ao seu redor, elfos e soldados de Loria golpeavam e retalhavam, destroçando qualquer vestígio de hierarquia. Ao dar um passo para trás, ainda atordoado, o chão estalou sob seus pés. Ele examinou os rostos dos mortos pisoteados, rezando para Eraia para que não encontrasse Neera entre eles. Só de pensar nisso, seu coração se apertava. Respirar. Riste apertou os punhos em torno do cabo da espada, controlando a respiração. Mas nada impedia que suas mãos tremessem ou que seu peito estremecesse. À sua esquerda, ele observava dois elfos retalharem um homem, o aço cortando a carne, uma lança penetrando sua garganta, uma espada decepando seu braço. Eles eram selvagens, brutais, eficientes. Em pânico, Riste se virou e viu um elfo caminhando em meio à loucura, manto vermelho esvoaçando, armadura dourada reluzindo. Fios de fogo, ar, terra e espírito rodopiavam ao redor do elfo. Rajadas de ar golpeavam, quebrando pescoços e ossos, enquanto uma coluna de fogo jorrava da mão do elfo. Riste deu um passo para trás, o calcanhar afundando na lama ensanguentada, e parou, cerrando os dentes. Queria ser corajoso, ser forte, mas mesmo ao dar um passo em direção ao mago élfico, suas mãos tremiam e suas pernas pareciam estar cheias de chumbo. Aquilo não tinha nada a ver com o campo de treinamento. Um movimento rápido à sua direita, e Anila e Fardakirana, juntamente com um grupo de magos de batalha, irromperam de uma massa de corpos, com fios rodopiando ao seu redor. Anila investiu contra o mago élfico, movendo-se como um pinheiro-lobo, baixa e veloz, uma espada pendurada no quadril, a outra firmemente empunhada em seu punho. Ela girou, evitando por pouco um arco de relâmpago, e então irrompeu para frente, aço erguido. Farda cortou os fios do mago élfico, interrompendo-os antes que pudessem tocar em Anila. Anila alcançou o mago élfico, e suas espadas se chocaram. Enquanto o aço batia contra o aço, Anila girou sua espada e a cravou no pé do elfo, prendendo-o ao chão. O elfo uivou, mas mesmo com os gritos ecoando, Anila se moveu para o lado, desembainhou sua segunda espada e decepou a cabeça do elfo. Riste observou enquanto mais magos élficos irrompiam pelo caos do outro lado, chocando-se contra os magos de batalha que acompanhavam Anila e Farda. A concentração da centelha naquela área gerou uma vibração no ar que Riste podia sentir em seus ossos. Enquanto Riste se preparava para atacar, percebeu um movimento com o canto do olho e girou na cintura, bem a tempo de o aço cortar a carne de seu antebraço esquerdo, acima da braçadeira. A princípio, mal sentiu algo, mas depois a ferida ardeu como se tivesse sido cortada por fogo. Soltou um uivo ao cambalear para trás, com a mão direita ainda agarrada ao cabo da espada. O elfo que o atacara aproveitou a vantagem, investindo com sua lâmina curva, determinado a esvaziar as entranhas de Riste na lama. Riste tropeçou em algo, seus pés escorregando. O pânico permeou tudo, invadiu sua mente, tremeu em suas mãos, envolveu seu coração e se endureceu em suas pernas. Ele se manteve de pé por pura força de vontade, seus olhos percorrendo o corpo enquanto homens e elfos se despedaçavam. Ele brandiu sua espada freneticamente, tentando pegar o elfo que se aproximava desprevenido, mas o elfo era rápido demais e bloqueou seu golpe com facilidade, derrubando a espada de Riste antes de desferir um golpe em sua cabeça. Riste atirou-se para trás para evitar o aço élfico, mas sentiu a ardência da lâmina que o cortou do queixo ao lábio, o gosto metálico do sangue enchendo sua boca. O pé de trás de Riste deslizou na terra lamacenta e ele caiu de joelhos, o pavor congelando suas veias. Ele ergueu o olhar para ver o elfo se aproximando, a espada curva erguida acima da cabeça, descrevendo um arco no ar. Com o coração a martelar nos ouvidos, ele estendeu a mão para a centelha e deixou seus instintos assumirem o controle. Puxou fios de água e terra, empurrando-os para o chão sob os pés do elfo. Arrastou a umidade da terra encharcada, acumulando-a num ponto, amolecendo ainda mais a lama, e então puxou com fios de terra, sugando o elfo para baixo. Um momento de confusão cruzou o rosto do elfo. Onde esperava encontrar chão firme, seu pé de chumbo afundou na lama. Impulsionado pelo medo, Riste deu um bote, quase desabando quando seu pé de trás deslizou na lama. Ele se lançou para frente, chocando o ombro contra o peito do elfo. A dupla caiu na terra ensanguentada, o elfo uivando, as pernas presas estalando terrivelmente. Riste subiu em cima do elfo, ficando a cavalo sobre ele. Seu primeiro pensamento foi golpeá-lo com a espada, mas ele já não a segurava.
Uma dor aguda explodiu na lateral de sua cabeça, e Rist estendeu a mão, quase cego com as estrelas embaçadas diante de sua visão. Ele envolveu os dedos na garganta do elfo, apertando. Não solte! Não solte! Outro soco atingiu suas costelas, tirando o ar de seus pulmões. Ele apertou ainda mais, o elfo se debatendo sob ele, os joelhos deslizando na terra úmida. Enquanto apertava e apertava, o capacete do elfo escorregou de sua cabeça, e Rist se viu encarando um rosto que não parecia mais velho que o seu. Seus cabelos dourados estavam presos firmemente, e suas feições delicadas estavam livres de sujeira e sangue. O elfo o encarou de volta. Rist afrouxou os dedos, uma sensação de repulsa percorrendo sua pele ao ver o que estava fazendo. E naquele instante, o elfo se moveu, e uma dor lancinante irrompeu na parte superior das costas de Rist. O choque por si só fez com que Rist se encolhesse para trás. Ele respirou fundo, com a cabeça girando. Então a dor redobrou quando o que quer que o elfo tivesse cravado em suas costas foi arrancado. Dominado pelo pânico, Rist lembrou-se da adaga que Garramon lhe dera. Levou a mão ao quadril, os dedos trêmulos, e puxou a adaga. Com o cabo em mãos, agarrou o antebraço da elfa, golpeando-o contra a terra encharcada, vendo o brilho do aço na mão dela. Com o braço da elfa imobilizado, Rist cravou a adaga na cavidade do cotovelo, sentindo a lâmina raspar o osso enquanto atravessava completamente. Girou o cabo, como Lera em Matar, de Tarankovac, cortando as artérias e veias. Num movimento frenético, arrancou a adaga, o sangue jorrando da ferida, e a cravou no pescoço da elfa. Os olhos da elfa se arregalaram, sua boca se abriu em um bocejo enquanto ela levava a mão livre ao pescoço. Rist girou a adaga, empurrando-a mais fundo com toda a sua força. A elfa se debateu sob ele, a boca se enchendo de sangue, os olhos esbugalhados. Após um instante, os movimentos cessaram e o corpo da elfa ficou mole. Rist sentiu um puxão no pingente em seu pescoço. Podia sentir a essência deixando o corpo do elfo. Hesitou, o medo e a incerteza queimando dentro dele. Mas as palavras de Fanny ecoaram em sua mente. Através deste laço, a essência se espalhou para que a perda de cada vida pudesse ser reciclada. Da morte, uma nova vida pudesse surgir. Rist abriu sua mente e, por um breve instante, seu corpo inteiro esfriou, a dor desaparecendo, o ar escapando de seus pulmões. A gema incrustada no pomo da adaga brilhou furiosamente com uma luz vermelha intensa. Rist arrancou a adaga, cambaleando para trás enquanto se levantava, escorregando na lama. Sua respiração estava irregular enquanto encarava a adaga, o cabo de couro preto, as cabeças de leão rugindo esculpidas na guarda e, finalmente, a gema vermelha brilhante incrustada no pomo circular. Suas mãos tremiam enquanto ele continuava a cambalear sem rumo para trás. Olhou para a elfa, sem vida no chão, um fragmento de osso saindo de sua canela esquerda, onde suas pernas haviam ficado presas na terra. Uma série de rugidos ecoou no céu, e Rist ergueu o olhar para ver os dragões retornando em círculos, com as asas abertas, projetando sombras escuras. Ele parou abruptamente, incapaz de se mover, com o corpo congelado. Ficou ali, observando enquanto colunas de fogo jorravam das mandíbulas dos dragões, varrendo o campo de batalha em sua direção. Ele queria se mexer, mas seu corpo não respondia aos seus comandos. O fogo do dragão se aproximava, a força daquele poder imenso parecia sacudir o próprio ar, o cheiro de carne queimada e terra carbonizada sufocando os sentidos de Rist. Ele tremia, a garganta apertando. Conforme os dragões se aproximavam ainda mais, suas chamas varrendo o campo de batalha, os pés de Rist finalmente responderam, e ele cambaleou para trás, tropeçando em algo, mas conseguindo se manter de pé. Olhou para baixo e viu os olhos de um homem morto o encarando. O medo apertou seus pulmões e apertou seu coração enquanto ele erguia o olhar. O fogo dos dragões estava perto o suficiente para que ele sentisse seu calor, para sentir sua fúria. Descanse! Algo se chocou contra Rist, erguendo do chão, então ele se chocou contra a terra, com a cabeça girando e estrelas brilhando diante de seus olhos. Rist fechou os olhos com força enquanto uivos e gritos ecoavam, a terra tremia e a luz do fogo do dragão ardia como o sol. Fique aí! Quem quer que tivesse derrubado Rist no chão agora jazia sobre ele, com o corpo estendido sobre ele enquanto o fogo do dragão os envolvia. Após alguns instantes, a terra parou de tremer, e o som das chamas em cascata cedeu lugar aos gemidos e lamentos lancinantes daqueles que ainda estavam vivos. Um punho agarrou a capa de Rist e o puxou para frente, uma mão repousando em sua bochecha, forçando-o a abrir um dos olhos. Rist, olhe para mim. Você está ferido? A visão de Rist estava turva. Seus olhos se esforçavam,
mas ele os manteve abertos enquanto uma mão o apalpava nas laterais, braços e ombros, procurando por ferimentos. Quando sua visão se ajustou, ele viu Garramon ajoelhado sobre ele. O rosto do homem estava manchado de sangue e terra rachada. Rist viu preocupação em seus olhos. Rist tossiu enquanto tentava falar, com a garganta seca e rachada. Estou bem. Garramon assentiu com a cabeça, soltando um longo suspiro. Ele encarou Rist, sua expressão endurecendo. Nunca mais congele assim. Nunca. Não há maneira mais rápida de encontrar o abraço de Eraia. Garramon recuou, apoiando-se nos calcanhares, então estendeu a mão e agarrou o braço de Rist, puxando ambos para cima. Faixas de terra enegrecida varriam o chão ao redor deles, fogueiras ardiam, corpos de elfos e homens carbonizados e crepitantes, armaduras derretidas. Entre as faixas de terra queimada, homens e elfos se levantavam, preparando-se para continuar a luta. Rist se virou para onde a fenda havia dividido o campo de batalha, vendo uma massa de armaduras douradas reluzindo à luz do sol, marchando para frente. Os elfos haviam fechado a fenda. Um rugido ensurdecedor ecoou acima deles, e Rist olhou para cima para ver dois dragões se chocando com a força de estrelas em colisão. Chamas rasgaram o ar e mandíbulas estalaram, garras arranhando escamas e jorrando sangue. Dedos frios envolveram o coração de Eltoar enquanto ele observava. Meranta se chocou contra um dos dragões élficos menores, um com escamas verde vibrantes e asas azul claras. Fazia séculos que ele não via um dragão lutar contra outro, e assistir à luta agora o encheu de pavor. Ele respirou fundo, um tremor se instalando em suas mãos, as palavras de Tivar ecoando mais uma vez em seus ouvidos. Já derramei sangue demais na terra. Não enterrarei mais nenhum de nós. Eltoar balançou a cabeça. O passado era passado. Não importava quanto tempo ele permanecesse ali, nada mudaria. Ele precisava lidar com o presente, com o que estava à sua frente. E agora, Pelennor não duraria nem alguns minutos sem Eltoar e Lina. Eltoar cerrou os dentes. Ele defenderia os seus, custasse o que custasse. Um estrondo profundo ressoou por Hélios, um fogo primordial apagado por uma tristeza resignada. Endre ia ativar. O corpo de Hélios se moveu, as asas se inclinaram, então o dragão mergulhou em direção a Meranta e os outros. O grande dragão soltou um rugido monstruoso que ecoou pelo céu, enviando vibrações surdas que ressoaram pelos ossos de Eltoar. Em sua visão periférica, ele podia ver Lina e Caraques à sua esquerda, suas escamas vermelhas brilhando. Ataquem, mas não matem, gritou ele, fios de ar carregando sua voz. A menos que seja necessário. Eles são nossos parentes. Precisamos apenas distraí-los o tempo suficiente para cobrir a retirada. Se mais indivíduos da nossa espécie tiverem sobrevivido, eles não nos concederão a mesma graça, Eltoar. Lina não disse mais nada, e Eltoar não respondeu. Ambos entenderam. Se esses Draleides e dragões fossem realmente sobreviventes da queda, então não teriam nenhum afeto pela guarda dos dragões. Eram os últimos vestígios de uma raça em extinção, mas no fundo, Eltoar temia ter derramado sangue demais para que sua espécie jamais se recuperasse por completo. Por ora, tudo o que ele podia fazer era ter esperança. O vento chicoteava o rosto de Eltoar, batendo com força nas escamas de Hélio, suas mentes vagando juntas, seus corações batendo como um só. Em vida, eles eram duas metades de um todo, duas almas fundidas, cada corpo uma extensão do outro. Um dragão com escamas de um amarelo suave rasgou uma nuvem à esquerda de Eltoar, as mandíbulas se abrindo e faíscas de fogo se formando em sua boca. Mas antes que o fogo do dragão pudesse ser liberado, Caraque se chocou contra a lateral da criatura, garras escuras rasgando as escamas amarelas, as mandíbulas envolvendo o pescoço do dragão menor. Caraques abriu suas mandíbulas e banhou o dragão com fogo, chamas inundando as escamas amarelas. Enquanto os dragões voavam pelo ar, uma profunda tristeza inundou a mente conjunta de Eltoar e Hélios. Lutar contra parentes mais uma vez não era algo que eles jamais desejaram. Eles afastaram a tristeza, concentrando-se no futuro. Eles tentariam encontrar a paz. Eles tinham que tentar. Os toques de flauta da retirada ressoaram nos ouvidos de Farda. Ao seu redor, homens e mulheres fugiam para salvar suas vidas, cambaleando pelos campos carbonizados dos mortos. Gritos e lamentos ecoavam, os últimos suspiros dos moribundos, os sons que Farda reconheceu como a verdadeira canção da guerra. Farda estava em meio ao caos, mas não se importava com o que acontecia no chão, sua preocupação estava nos céus. Ele observava os dragões se despedaçarem, com faíscas de fogo riscando o céu. Teriam os dragões élficos estado escondidos na floresta de Linalion todo esse tempo?
Ou teriam nascido ali? A resposta a essa pergunta poderia mudar tudo. Embora Farda achasse improvável que os dragões tivessem nascido ali, simplesmente pela maneira como se moviam no ar. Esses dragões conheciam a guerra, eles a tinham vivido. Mais provavelmente, haviam permanecido escondidos em Linalion, esperando até que o Império estivesse mais fraco, até que o número da guarda do dragão diminuísse drasticamente. Precisamos ir. A voz de Ilin ecoou nos ouvidos de Farda, enquanto seu companheiro Hakina repousava a mão em seu ombro. A batalha está perdida, meu amigo. Eltoar e os outros estão lutando para nos dar tempo. Faríamos bem em não desperdiçá-lo. Os elfos estão lambendo suas feridas agora, mas se demorarmos, eles avançarão. Mesmo sem a visão, Ilin enxergava mais do que a maioria. Farda cerrou os dentes, lançando um olhar para o olhar infalível de Ilin antes de voltar a atenção para o céu. Mesmo com Hélios, havia pouca chance de Eltoar, Pelennor e Lina conseguirem vencer 6 dragões adultos sem sofrerem as consequências. Gunhild. Ala! Gunhild não caminha mais pelo plano mortal. Ela voa com Boralys mais uma vez. Farda se virou ao ouvir a voz de Ala. Os cabelos brancos da mulher estavam manchados com uma mistura de sangue úmido e seco, e seu manto estava em farrapos. A visão de sua antiga amiga dissipou a tensão em seus músculos, mas as palavras que ela proferiu o atingiram em cheio. Gunhild estava morta. Mais uma de sua família, perdida. Seu coração doía, e até mesmo aquele breve momento de tristeza o fez arrepiar. Fazia séculos que ele não sentia uma emoção assim. Séculos desde que Shiniara o privara dessa capacidade ao deixar o plano mortal. Somente depois de encontrar ela, uma pequena parcela da capacidade de se importar com os outros havia retornado a ele. Draleid Enyaldrir, sussurrou ele, quase para si mesmo, levando a mão ao coração, com a garganta apertada. Hakina Naidalva, responderam Ilin e Ala, colocando as mãos sobre o coração. Farda tamborilou os dedos na moeda em seu bolso, olhando de Ilin para Ala, e depois para o campo de batalha devastado pelo fogo dos dragões. Cobriremos a retirada, disse ele, soltando um suspiro curto. Os elfos também sofreram pesadas baixas, mas sabemos o que acontece quando sentem o cheiro de sangue. Antes de se virar, Farda voltou seu olhar para o céu, onde Hélios, Caraques e Meranta giravam em torno dos dragões élficos, mandíbulas estalando, garras arranhando. Que os deuses os protejam, meus amigos. Draleid Enyaldrir, Hakina Naidalva. Eltoar lançou um olhar para o campo de batalha. As forças de Loria estavam em plena retirada, com rastros de terra carbonizada e brasas remanescentes marcando onde os dragões élficos haviam dizimado suas fileiras. Mas os elfos também haviam sofrido pesadas baixas e pareciam estar se reagrupando. Tudo o que Eltoar e sua guarda de dragões precisavam fazer era dar às forças de Loria a chance de se reagruparem em uma posição mais forte enquanto recuavam. Sem os dragões sobrevoando, os elfos provavelmente não avançariam. As táticas de batalha élficas eram agressivas, mas eles ainda prezavam a vida. Eltoar voltou o olhar para o céu e respirou fundo, pressionando as mãos contra as escamas do pescoço de Hélio. À frente, Meranta e o dragão de escamas verdes se atacavam, garras afiadas, faíscas de fogo cortando o céu. Várias lágrimas sangrentas marcavam as asas cor de areia de Meranta, mas uma ferida aberta percorria toda a lateral do dragão verde, com sangue escorrendo ao vento. Mais 2 dragões circulavam, o menor, de um azul profundo, e um de escamas douradas, tão grande quanto Caraques, com asas de um creme pálido. Os 2 dragões que circulavam tentaram atacar Meranta, mas se mantiveram afastados, pois ela estava envolvida com o dragão verde menor. Ele olhou além dos 2 dragões que circulavam, com os olhos fixos em escamas verdes. Separe-os! Hélio soltou um rugido estrondoso que chamou a atenção dos 2 dragões que circulavam, os quais se dispersaram, sem querer enfrentá-lo de frente. Ele estalou suas enormes asas, movendo-se no ar enquanto suas pernas avançavam. Hélios atingiu o flanco do dragão verde, uma garra envolvendo o pescoço da criatura, a outra rompendo as escamas das costelas e cravando-se na carne. Com outro rugido, Hélio estalou as asas e arrancou o dragão das garras de Meranta, agarrando-o como uma águia agarraria uma lebre. O dragão menor debateu-se e mordeu, cuspindo fogo de dragão, mas Hélio simplesmente abriu as asas, aproveitando a corrente de ar e usando o impulso para lançar o dragão verde pelos céus. O dragão menor cambaleou pelo ar emaranhado de asas, rastros de sangue chicoteando em seu rastro. Antes que Eltoar pudesse fazer qualquer coisa, os 2 dragões que circulavam avançaram. Tanto o dragão de escamas douradas quanto o dragão azul menor erraram Hélios por pouco, vindos de cada lado, com as mandíbulas se fechando com um estalo. Apesar do tamanho de Hélios, ele era rápido no ar,
várias vidas de guerra aguçando seus sentidos mais do que qualquer lâmina. Enquanto Hélios virava para a esquerda, inclinando o corpo para outra curva acentuada, Eltoar puxou fios de ar e amplificou sua voz pelos céus. Irmãos e irmãs, muitos de nós já jantam nos salões de Achiron. Restam poucos. Não vamos diminuir ainda mais esse número. Nenhuma resposta veio. Tudo que Eltoar ouviu foi o vento impetuoso enquanto Hélio rasgava o ar, com o dragão dourado e o dragão azul logo atrás. Acima, ele viu as escamas vermelhas de Caraques brilhando enquanto o dragão se esquivava entre os outros 3 dragões élficos, os fios de ar e espírito de Lina chicoteando para lá e para cá, cortando os fios lançados pelos outros Draleide. Eltoar olhou para trás a tempo de ver 2 colunas de fogo de dragão vindo em sua direção. Levantem-se! A força da curva acentuada de Hélio para cima pressionou Eltoar contra as escamas do dragão. Não fosse o poder que moldou as escamas de Hélio a presença de Eltoar, ele teria sido arremessado para trás. Precisamos nos desvencilhar. A voz de Pelennor ecoou nos ouvidos de Eltoar enquanto Meranta se aproximava de Hélios, os 2 dragões rompendo as nuvens. Sangue escorria de vários ferimentos ao longo do flanco e das costas de Meranta, e um longo corte atravessava sua asa direita. Combinado. Lina e Caraques, respondeu Eltoar. Ele não esperou por uma resposta. Sem dizer uma palavra, Hélios bateu suas poderosas asas no ar e voltou-se para onde Caraques tentava se libertar dos 3 dragões élficos. Se não fosse pelo tamanho e ferocidade de Caraques, os outros dragões já o teriam despedaçado. Mas, por outro lado, ele estava conseguindo se defender com dificuldade. À medida que Hélios e Meranta se aproximavam, voando em formação cerrada, ambos os dragões rugiram, um aviso que não teriam dado se desejassem matar. Um dos dragões menores, com escamas de um roxo vibrante, se separou, mergulhando em espiral, mas os outros 2 redobraram seus esforços para derrubar Caraques do céu. Hélios concentrou-se no maior dos 2, um dragão de peito profundo, escamas carmesim e pescoço longo. A pressão aumentou dentro de Hélios, enviando energia ondulante através da ligação. Então, Hélios liberou uma torrente de fogo de dragão vermelho alaranjado. Enquanto o dragão de escamas carmesim se contorcia, tentando desesperadamente evitar o toque das chamas furiosas de Hélios, este se chocou contra a lateral da criatura, envolvendo seu longo pescoço com as mandíbulas. Usando o impulso, Hélios mordeu e arremessou o dragão de escamas vermelhas pelo ar, afastando-o da luta. Enquanto o dragão se debatia, Hélios rasgou sua asa direita, dilacerando a membrana em jatos de sangue, um ferimento do qual poderia se curar com a ajuda de curandeiros, mas que o tiraria daquela luta. Hélios soltou o dragão gritante de suas garras e o deixou espiralar em direção ao chão. Eltoar virou a cabeça e viu Caraques e Meranta mordendo o dragão menor, de escamas negras como azeviche. Olhou ao redor, tentando localizar os dragões élficos restantes. Contando o dragão cuja asa Hélio acabará de dilacerar, deveriam haver mais 4. Mas nuvens densas começavam a preencher o céu, e a visibilidade estava baixa. Este era o momento ideal para recuar. Eles haviam dado aos exércitos tempo suficiente para se retirarem e se reagruparem. Recuem! Gritou Eltoar, usando fios de ar para transmitir sua voz até Lina e Pelennor. Sem hesitar, Caraques e Meranta se desvencilharam do dragão negro e voltaram em direção a Eltoar. Um raio cortou o ar, errando Meranta por um triz. Um clarão dourado seguiu o relâmpago, riscando o céu, e então o grande dragão élfico investiu contra o flanco de Meranta, dilacerando-a com dentes e garras. O dragão dourado era maior que Meranta, maior até que Caraques, e muito mais poderoso. Os gritos de Eltoar mal haviam saído de sua garganta quando a criatura arrancou a asa esquerda de Meranta. Os gritos e lamentos do dragão dilaceraram o coração de Eltoar. Mais 2 relâmpagos cruzaram o céu, e 2 dos dragões élficos colidiram com Caraques, impedindo, juntamente com Lina, de ir em auxílio de Meranta. O rugido que escapou da garganta de Hélio fez o ar vibrar, e uma fúria incendiou o vínculo, reverberando de Hélio para Eltoar, consumindo ambos, queimando em suas veias, repelindo a agonia. A fúria de um dragão era algo poderoso. Mas, se não controlada, poderia causar uma devastação inimaginável para muitos. O Draleide era o equilíbrio. Eltoar era o gelo para o fogo de Hélio. Mas agora, enquanto Hélio rasgava os céus em direção a Meranta e ao dragão dourado, Eltoar se entregou àquela fúria, abriu seu coração para o fogo. A cada instante que passava, ele sentia pedaços de seu coração já despedaçados se estilhaçarem. Um bater das asas de Hélio, e ele viu o dragão dourado rasgar o peito de Meranta. Uma palpitação no coração, e seu corpo se contraiu ao ver as mandíbulas da besta se fechando em torno da garganta de Meranta, rasgando e dilacerando,
o sangue jorrando no ar enquanto os dragões espiralavam para baixo. Não, Eltoar não conseguia ouvir as próprias palavras por causa do rugido do vento e do rugido dos dragões, mas a dor em seu coração era física, palpável. Meranta e Pelennor eram seus parentes. Não, eram mais do que parentes, eram fragmentos de sua alma, resquícios de quem ele fora um dia. Enquanto os observava cair do céu, a fúria de Hélio o consumiu. Arranquem-nos do céu. Hélio respondeu com um rugido estrondoso antes de se chocar contra o dragão dourado com a força de uma montanha em queda. Sua força ardia nas veias de Eltoar, e Eltoar aprofundou ainda mais sua conexão mental, a fúria e a raiva inundando cada canto de suas almas. Eles eram fogo e fúria. Eles eram morte e libertação. Ele rugiu com toda a força dos seus pulmões quando Hélios abriu as mandíbulas e as prendeu ao redor do corpo do dragão dourado. A diferença de tamanho entre eles era tão grande que a mordida de Hélio quase partiu a criatura ao meio, seus dentes rasgando o torso do Draleide enquanto se cravavam na nuca de seu parente. O vínculo se acendeu, Eltoar sentiu ossos quebrarem e escamas se estilhaçarem enquanto Hélios mordia com toda a sua força. O dragão sacudiu a cabeça de um lado para o outro, rasgando o peito do dragão dourado em pedaços e partindo Draleide ao meio simultaneamente. Hélios estendeu as garras para frente e as cravou nas costas do dragão dourado. Ao mesmo tempo, envolveu o pescoço com as mandíbulas. Então, no movimento fluido, arrancou o pescoço do dragão, o sangue jorrando ao vento. Com o dragão e o arrancados do mundo, os Draleide viram Hélios deixar seus corpos caírem e soltar um rugido que era uma mistura de fúria e tristeza, a dor de ver Pelennor e Meranta caírem ainda ardendo em seu interior. Gritos e rugidos responderam, e os dragões élficos restantes atacaram Hélios com fúria. Mandíbulas estalaram e garras arranharam enquanto 5 dragões dilaceravam Hélios e Eltoar, arcos de relâmpago rasgando o ar, chicotes de fogo crepitando, fios de ar tentando libertar Eltoar das costas de sua alma gêmea. Mas para cada ferimento que Hélios recebia, ele infligia o dobro. Eltoar balançava de um lado para o outro, sacudindo para frente e para trás enquanto sua alma gêmea se contorcia no ar. Ele tecia fios de espírito, fogo e ar ao redor deles, redirecionando rios de fogo de dragão enquanto cortava os fios dos outros Draleides. Seu coração era pura fúria fria. Eles haviam levado Pelennor e Meranta deste mundo e, ao fazer isso, haviam arrancado a palavra misericórdia da mente de Eltoar. Ele rugiu, lançando um arco de relâmpago que atingiu o peito do dragão de escamas roxas. Então o gosto metálico do sangue tocou seus lábios quando Hélio rasgou a cauda do dragão verde menor. O dragão élfico azul golpeou o flanco de Hélio com suas garras dilacerantes. Mas tão rápido quanto atacou, foi arrancado por Caraques, que rompeu por entre as nuvens, a angústia transparecendo em seu rugido. Caraques colidiu com o dragão azul, debatendo-se e arranhando-o. Hélio mordeu com mais força a cauda do dragão verde e o girou no ar como um brinquedo, arrancando-a e lançando-o para cima. Enquanto o dragão verde se debatia e batia as asas, lutando contra a força do movimento ascendente, Caraques deu a volta, estalou as asas, abriu as mandíbulas e rasgou a criatura ao meio, dilacerando sua carne e despedaçando suas asas. Enquanto os destroços do dragão verde caíam na terra, os 3 dragões élficos restantes se afastaram, seus gritos cortando o som do vento impetuoso. O coração de Eltoar batia tão forte contra as costelas que ele temia que pudessem se partir. Seu corpo tremia da cabeça aos pés. Tentou engolir, mas sua garganta estava seca como areia. Em sua mente, ele viu o dragão dourado despedaçar Meranta. O pensamento lhe roubou o ar dos pulmões, e Hélio soltou um rugido de agonia. Com o rugido, a fúria que ardia nas veias de Eltoar se dissipou, substituída por uma tristeza profunda e absoluta. A dor que o dominava era tão física que ele desabou contra as escamas de Hélio, com o coração em agonia e os olhos ardendo. A sensação de ausência de gravidade tomou conta do estômago de Eltoar, e ele foi jogado para trás quando Hélios dobrou as asas e despencou em direção ao chão com abandono. Através dos olhos do dragão, Eltoar pôde ver uma cratera ensanguentada na terra abaixo, na extremidade oeste do campo de batalha, perto do rio Dalvin, onde Meranta havia caído. Lina e Caraques já estavam abaixo deles, as asas vermelhas de Caraques se abrindo enquanto ele pousava em uma área limpa do campo de batalha. Eltoar deslizou das costas de Hélio antes que o dragão tocasse o chão. Poeira e terra espirais subiram no ar quando seus pés tocaram o solo, o joelho se dobrando, fios de ar e terra impedindo que suas pernas se quebrassem com o impacto. Ele inspirou profundamente, com um suspiro rouco, e então se ergueu em toda sua altura, o peito apertando enquanto seu olhar se fixava em Lina, que estava ajoelhada junto à cratera, gemendo, os ombros tremendo, o capacete caído no chão ao seu lado. Ela se virou ao som dos passos de Eltoar, os olhos vermelhos e irritados, sulcos de lágrimas marcando o sangue em seu rosto.
Caraques estava parado sobre a cratera, gemidos suaves escapando de seu peito enquanto encostava o focinho no corpo destroçado de Meranta. Foi só quando Eltoar se aproximou que viu Lina segurando a cabeça de Pelennor contra o colo, o corpo dele estendido no chão à sua frente. Lina parecia tentar falar, mas tudo que saía de sua garganta eram soluços e gemidos. Eltoar caiu no chão ao lado dela, a mão enluvada repousando em sua bochecha. Ele sentia as lágrimas escorrendo dos olhos, mas não fez nenhum movimento para contê-las. Estendeu a mão e pousou a palma sobre o corpo sem vida de Pelennor. Sinto muito, minha amiga. Sinto muito mesmo.